Em setembro de 2000, num desses milagres que geralmente acontecem com a gente, eu ganhei uma viagem para Nova York. Eu fui de férias para Nova York e assisti Shaft com o Samuel L. Jackson, pude assistir a um ensaio da New York Philharmonic, mas num dia, ali na rua 65, quase em frente ao Lincoln Center, eu entrei no cinema e assisti um filme chamado Almost Famous, que no Brasil se chamou Quase Famosos. Foi uma experiência tão grandiosa para mim, foi uma experiência tão arrebatadora, que eu voltaria ao mesmo cinema por mais 2 vezes para assisti-lo, e tempos depois ele se tornou uma espécie de ritual que eu fazia com meu filho. Todo Dia dos Pais a gente assistia Quase Famosos. Esse filme acabou de completar 25 anos e eu acho que ele é um filme definidor para muitas das pessoas que tentam ou pensam em se tornar jornalistas. É o primeiro filme a trazer umas questões éticas, a trazer uma questão sobre o quanto você deve ser jornalista e o quanto você deve ser fã, e a trazer uma questão de que nem sempre o artista que você admira, no fundo, é seu amigo. Para quem não conhece, Almost Famous, ou Quase Famosos, é um filme concebido e dirigido por Cameron Crowe, um ex-repórter da revista Rolling Stone que depois arriscou uma carreira como cineasta. Em sua encarnação na Rolling Stone, o Cameron Crowe muitas vezes ele serviu ali como um pacificador entre determinadas bandas e a redação da revista. Por exemplo, os discos do Led Zeppelin eram massacrados quando eram criticados pela Rolling Stone, e coube ao Cameron Crowe, então um menino de 16 anos, fazer esse meio de campo. E tem uma coisa muito interessante no Cameron Crowe que depois foi muito utilizado no filme. Ele tinha uma carinha de garoto, ele tinha uma cara de um menino bonzinho. E isso fazia com que as bandas revelassem muito mais do que elas gostariam de revelar. Como cineasta, o Cameron Crowe ele se especializou em retratar o cenário daquele período. Por exemplo, toda essa linha que depois a gente veria de filmes juvenis começou com o Cameron Crowe, Picardias Estudantis, de 1982, que trazia o então iniciante Champagne, a então iniciante Jennifer Jason Leigh, e falava ali do dia a dia de estudantes do ensino médio norte-americano. Depois ele fez Say Anything, que nem chegou a ser lançado direito no Brasil e que trazia uma cena icônica sobre a qual eu já falei, com John Cusack, com um daqueles boombox tocando In Your Eyes, do Peter Gabriel. O Quase Famosos vem depois do sucesso do Cameron Crowe com Jerry Maguire e é um retorno às raízes, é uma maneira dele falar a sua própria história e contar um período particularmente hedônico, mas muito inocente na relação entre bandas e jornalistas. Quase Famosos fala do William Miller, na verdade o próprio Cameron Crowe, um menino de 16 anos que é recrutado para acompanhar a turnê de uma banda que ele simplesmente ama, o Stillwater. E ele ali, em meio aos seus ídolos, as pessoas que ele aprendeu a admirar, ele descobre que nem tudo é o que parece. As pessoas não são tão amigas quanto gostam de dizer, e que muitas vezes os verdadeiros fãs são trocados e são chutados e são cuspidos de uma maneira muito sórdida. Outro fator importante de Almost Famous é justamente a personagem Penny Lane, que ela não gosta do termo groupie, que eram aquelas moças desinibidas que acompanhavam os seus rockstars prediletos, e é interpretada de uma maneira deslumbrante pela Kate Hudson, ali engatinhando na sua escalada cinematográfica. A cena em que a Penny Lane se apresenta, para mim, está entre as mais bonitas da história do cinema, pelo menos do cinema que se trata de rock ou de música jovem. E a Penny Lane, óbvio, é o objeto de paixão do William Miller. Anos atrás eu entrevistei a Pamela Des Barres, que foi namorada do Jimmy Page, e a Pamela jura que a Penny Lane
foi inspirada nela. Ela, Pamela Des Barres, teria sido um molde para ser feita a Penny Lane. Já o Cameron Crowe dá uma outra história, falando que conhece a verdadeira Penny Lane, que a verdadeira Penny Lane casou, tem filhos, tem uma vida, entre aspas, normal. Não sei quem tem razão. O Cameron Crowe, ele tem uma particularidade de sempre trazer uma cena icônica, sempre trazer uma cena que vai ficar marcada por todos nós. Em Picadias Estudantis, por exemplo, tem uma cena em que o sujeito fala que para namorar você só pode ouvir o lado 1 do Led Zeppelin 4 e tem que esquecer o lado 2. Bom, talvez para namorar seja o mais ideal. Em Say Anything, como eu falei, você tem a cena do boombox tocando In Your Eyes. Em Jerry Maguire você tem o Show Me The Money. Em Almost Famous você está com uma série de cenas icônicas. Uma delas, por exemplo, é quando toca Time Dancer, do Elton John, que marca, digamos, a reconciliação do Russell, que é o guitarrista e o cérebro do Stillwater, com o resto da banda. Ou uma cena hilária que se passa num avião e todo mundo está ali prestes a morrer. Almost Famous com certeza despertou em muitas pessoas o desejo de se tornar jornalista. Muita gente tomou como lei as palavras do Lester Bangs, o grande crítico americano Lester Bangs, que são proferidas na voz incrível do Philip Seymour Hoffman, que fala para o William ser honest and unmerciful, ou seja, honesto e impiedoso. Na verdade, o Lester Bangs era um cara completamente diferente do sujeito que é mostrado no filme. O Lester Bangs, pelo contrário, tudo que ele fala para o William Miller evitar, ou seja, não aceitar bajulação, não achar que os caras da banda são seus amigos, o Lester Bangs fazia isso. O Lester Bangs gostava de fazer guerra de comida com o Slade, ele gostava dos agrados aos quais lhe eram dados, e ele personificou um tipo que foi muito mal adaptado no jornalismo brasileiro, que é justamente esse crítico iconoclasta ao excesso. Não que o crítico não tenha que ser iconoclasta, mas fazer a polêmica por fazer a polêmica e viver essa vida louca de rockstar, muitas vezes prejudicando o seu próprio desempenho. Almost Famous também traz um momento particularmente inocente da história do jornalismo musical, que é esse momento em que você viajava com a banda, você muitas vezes os via cometendo traições, algumas loucuras, como do Russell, que num delírio de ácido começa a dizer que é um deus dourado e pula numa piscina imunda. Hoje isso não existe mais, hoje é tudo muito controlado. O artista ele só vai te entregar o que ele realmente quer, ele raramente comete um deslize, e todas essas matérias que antigamente eram iconoclastas se tornaram odes à verdadeira genialidade dos astros do rock e do pop. Exatamente o que o Lester Bangs dizia que era para ser evitado. Almost Famous tem ainda uma grande trilha sonora incidental composta pela Nancy Wilson, então casada com Cameron Crowe, e ficou muito conhecida como a guitarrista do grupo Heart, e algumas das melhores trilhas sonoras concebidas para um filme sobre rock and roll. Você tem Beach Boys, você tem Led Zeppelin, você tem Allman Brothers, você tem Joni Mitchell, você tem Elton John, você tem tudo o que de mais interessante era oferecido naquele coquetel de referências do Cameron Crowe. Só para finalizar, o Stillwater seria uma adaptação do Led Zeppelin, Crosby, Stills, Nash Young e Eagles. E mais ninguém. Depois do Quase Famosos, o Cameron Crowe praticamente sumiu. O filme, embora tenha dado um Globo de Ouro para Kate Hudson no papel de Penny Lane e tenha ganho o Oscar de melhor roteiro original, foi um fracasso nos cinemas. O Cameron Crowe acusou a Amblin Entertainment, a empresa do Steven Spielberg, de boicote, dizendo que eles não se interessavam pelo filme. Mas o fato é que ele nunca mais fez nenhum filme interessante. Ele nunca mais fez nenhum filme que despertasse a paixão, seja lá por jornalismo ou por qualquer outra coisa que foi despertada no Quase Famosos. 25 anos depois do seu lançamento, para mim, continua ainda um dos melhores filmes feitos sobre os bastidores de uma banda de rock. Não perca! Você pode achar em qualquer plataforma de streaming ou procurar uma versão em Blu-ray que traz cenas que foram deletadas na versão cinematográfica. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, mande para o pessoal que faz essas biografias
pavorosas que a gente vê de artistas e de bandas de rock nacional, uma pior do que a outra, para ver se eles aprendem alguma coisa. Assine o sininho para notificações e fica ligado que logo logo a gente vai falar de música de novo. Até lá!